Olá pessoal, Tesouro Direto em 5 minutos. O Roberto faz uma pergunta muito importante aqui. No caso da NTN-B principal, então, na data que eu estou gravando o vídeo, 19 de janeiro, nós estamos falando de IPCA 26, 35 e 45, esses três, tá? No caso da NTN-B principal, eu recebo no final do prazo o VNA mais a taxa ou só o VNA? Outra coisa, como faço para calcular a taxa média? A taxa média é simples, você vai pegar ali o aporte que você fez, você vai multiplicar pelo número de títulos que você tem naquele aporte, vai somar todos eles e vai dividir pelo total de títulos. É uma média ponderada, certo? Se você comprou um título a 5%, 2 títulos a 5,5% e 3 títulos a 6%, você vai ter que multiplicar cada taxinha dessas pelo total de títulos na taxa e depois dividir tudo pelo total geral de títulos, certo? Agora, sobre essa questão do VNA, se recebe o VNA mais a taxa ou só o VNA, aqui a gente tem que ter um entendimento muito claro e muito importante, por isso que essa pergunta é tão boa, tá? Eu vou projetar na tela aqui os preços das NTN-Bs e o respectivo VNA, porque todas elas chegam no mesmo VNA lá no fim. Bom, aqui então nós temos o IPCA 26, a IPCA mais 2,7, ao preço de R$ 2.900 aproximado. O 35 a IPCA mais 3,58 a 2.000 e o 45 a 3,58 a 1.468. E aqui nós temos a nossa NTN-B, o valor da NTN-B atualizado, o VNA, em R$ 3.444,78. Então, pessoal, vamos fazer um exercício aqui, uma pergunta muito importante, que eu vou pedir um especial esforço de vocês para responder mentalmente. Pode até dar pausa no vídeo, tá? Porque isso tem que ser entendido. Para a gente saber o que a gente está ganhando e saber o que eu estou investindo. Se eu tenho um VNA que vale R$ 3.444 hoje, certo? Se existisse um título público que fosse Tesouro IPCA mais 0, ou seja, eu não vou ganhar nada, eu só vou ganhar a inflação. Ele é IPCA mais 0. Tá? Vamos fazer de conta por um breve instante que não existe imposto de renda e não existe taxa B3. Assim como eu não vou ter nenhum ganho no Tesouro IPCA, vamos fazer de conta que eu não vou ter nenhum imposto. Fazer de conta, tá? Para a gente entender a parte didática. Qual deveria ser o preço desse título, pessoal? Vamos dar uma pausa aí, vamos pensar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, se eu ganho só a inflação, gente, esse título tem que custar exatamente R$ 3.444,78, ou seja, o valor do VNA. Porque o VNA ele é sempre atualizado pela inflação. IPCA, inflação oficial, certo? Não vamos discutir o mérito disso. Ele é remunerado pelo IPCA, ok? Então, se eu tenho um título IPCA mais 0, eu não ganho nada além da inflação. Absolutamente nada. Eu só ganho a inflação, tá? Quanto que custa esse título? R$ 3.444. Não importa o prazo. Isso tem que ficar claro e cristalino na mente de vocês. Se vocês entenderam esse conceito, tá? Fica muito mais fácil entender a relação prazo e taxa no VNA. Então vamos falar só do IPCA 26 agora. O IPCA 26, a uma taxa IPCA mais 2,70, custa R$ 2.971. Tá, vamos supor R$ 3.000 para arredondar. Custa R$ 3.000, só que o VNA é 3.444. 3.400 para arredondar. O papel é 3.000 e o VNA é 3.400. O que é essa diferença, pessoal? A gente viu que se a inflação fosse 0, o preço do papel deveria ser 3.444, deveria ser o VNA, mas ele está menos do que isso. Ou seja, essa diferença para baixo no preço do título com relação ao seu valor nominal é o que a gente chama de desconto no papel. E esse desconto é dado por quem? Pela taxinha de 2,70 multiplicado pelo prazo dele de 5 anos e alguma coisa. Então, se eu pegar R$ 2.971 e investir e colocar na calculadora ou na planilha do Excel
a 2,70 por 5 anos, 2,70 ao ano, por 5 anos e 7 meses e meio aproximadamente, nós vamos chegar a exatos R$ 3.444,78, certo? Então, quando você recebe o VNA, você recebe toda a inflação corrigida, mas você comprou o título mais barato que o VNA. Esse é o ponto principal. E é aí que fica claro que você está ganhando a taxa e a inflação. Porque mês que vem, gente, não vai ser mais 3.444, vai ser 3.445. E no outro mês vai ser 3.446. E assim por diante. Não sei a inflação do futuro, certo? Mas eu sei que matematicamente o modelo é perfeito, porque o VNA vai sempre sendo corrigido pela inflação e o meu título vai sempre indo atrás dele. Vai sempre indo atrás do VNA, certo? Então, pessoal, esse conceito é muito, muito importante de ser compreendido. E agora, no IPCA 35 e no 45, a gente tem uma questão muito interessante. Como eles têm a mesma taxa, o que a gente vê? A gente vê exatamente a diferença de preço em função do prazo. Porque a única diferença que eles têm são 10 anos, porque a taxa é a mesma. Então, se a inflação for zero, de hoje a 15 de maio de 35, e esse VNA nunca mais for atualizado, porque a inflação é zero, hipótese didática, pelo amor de Deus, o que nós vamos ter? Nós vamos ter R$ 2.086 hoje, que no dia 15 de maio vão ser 3.444. Como o outro papel tem 10 anos mais de vigência, que é o 45, eu vou pagar mais barato nele. Eu vou pagar R$ 620 a menos, que são esses 10 anos rendendo 3,58% ao ano, certo? Como ele é acima do IPCA, ele vai sempre buscando, se o VNA der um passo pequenininho, ele vai dar um passo pequenininho. Se der um passo grandão, ele vai dar um passo grandão. Porque ele sempre vai ir atrás do VNA, entendeu? Então essa diferença que tem do preço atual para o valor nominal atualizado é a taxa pelo tempo. E se a inflação for zero, eu sei que eu vou ganhar exatamente aquilo. Como não vai ser zero, eu vou ganhar aquilo reajustado pela inflação sem sombra menor de dúvida. E se eu tivesse um título que rendesse inflação mais zero, o preço desse título deveria ser 3.444, deveria ser o VNA. Pessoal, reflitam muito nisso que eu falei, coloca o vídeo outra vez, ouve de novo, não ouça na velocidade acelerada, porque aí fica mais difícil de acompanhar o raciocínio, tá? Porque você tem que pensar junto. Se você conseguir compreender que o VNA acompanha a inflação, que para eu ter um título que pague só a inflação, ele deveria custar o preço do VNA, e que o desconto que eu tenho com relação ao preço atual do título ao VNA, que essa diferença é o meu ganho real acima da inflação. E você só vai conseguir chegar nessa conclusão com calma, com paciência e ouvindo quantas vezes for necessário esse exemplo que eu dei aqui, tá? Claro, você pode formular outras hipóteses, a gente pode tentar achar explicações por outros caminhos, usando outras palavras, outros exemplos. Sim, isso é muito bem-vindo. Você pode deixar aqui que a gente vai atrás da explicação e adapta a explicação para vocês, tá? Então aí o meu tesouro direto em 5 minutos ficou em quase 10, tá? Mas eu acho que esse entendimento aqui é fundamental, porque a partir do momento que você entendeu isso, não tem mais mistério, não tem mais mistério. Aí você passa a aproveitar muito mais o investimento, você passa a entender muito mais os comentários simples e os comentários avançados, você passa a ter uma compreensão acima da média do mercado, acima de analistas de mercado, certo? E você vai começar simplesmente a passear nesses caras. É só isso que eu tenho para te dizer. Se você faz esse entendimento real e cristaliza na sua mente, e você vai curtir, modéstia à parte, você vai curtir muito mais o nosso conteúdo, certo? Não que você não possa curtir, mesmo sem ter um entendimento 100%. Você pode curtir as nossas informações, mas com certeza, tendo esse entendimento fechado, você vai curtir
com muito mais intensidade, com muito mais profundidade, tendo consciência de que o seu investimento é bom. Aí não vai ter mais dúvida, não vai precisar mais nem eu, nem ninguém te falar que o investimento do Tesouro Direto é bom, que ele é bacana, que ele é real, certo? Porque você vai ter entendido isso, que os valores chegam lá e qual é o mecanismo matemático para eles chegarem lá, tá bom? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos.